Quando o agente do FBI Carl Schlaff sentou-se em frente a Scott Lee Kimball, um detento na prisão de Englewood, no Colorado, ele esperava que o que tinha a dizer fosse bom, e era. Kimball revelou a Schlaff detalhes sobre um plano de assassinato que seu companheiro de cela estava orquestrando. Mas Kimball tinha mais informações para compartilhar e logo pediu para se tornar um informante do FBI. Schlaff não achava que algo poderia dar errado. Kimball estava na prisão por fraudes, mas nada violento, e afirmou que queria se endireitar. Para Schlaff, isso parecia uma excelente chance. Porém, tudo deu errado. Em 2003 e 2004, Kimball assassinou 4 pessoas. Ele foi condenado a 70 anos de prisão em 2009. Mas quem era Scott Lee Kimball? E como o assassino em série conseguiu se tornar um informante do FBI? Neste documentário, exploraremos essas questões e outras ao examinar o caso de Scott Lee Kimball, o informante do FBI que era um serial killer. Em 21 de setembro de 1966, em Boulder, Colorado, Scott Lee Kimball foi o mais velho de 2 filhos, nascido de Barb e Virgil Kimball. Em 1976, aos 10 anos, os pais de Kimball se divorciaram após sua mãe, Barb, perceber que tinha sentimentos por outra mulher. Seu pai, Virgil, mudou-se para outro estado e casou-se novamente. Pelo que se sabe, Kimball ficou arrasado com o declínio do casamento dos pais, e seu comportamento piorou como consequência. Semanas após o anúncio da separação dos pais, a polícia foi acionada quando vizinhos relataram que ele atirava com uma arma pela janela, acertando outras residências. Kimball conseguiu pegar uma das armas de fogo de seu pai. O policial que respondeu aos relatos afirmou mais tarde que naquele dia eu sabia que ele seria um problema. Após a separação, Kimball e seu irmão mais novo Brett passaram mais tempo na casa da avó, no parque de trailers Skylark, em Lafayette. Foi aqui que Kimball conheceu um homem que transformaria sua vida. Theodore Payton, de 41 anos, era muito apegado a Kimball. Ele o surpreendia com presentes divertidos, dava-lhe atenção total ao falar e o levava para longos passeios até a sua cabana na borda do reservatório Barker, na Holanda. Eles passavam horas conversando, jogando e se divertindo. Mas Kimball, de 10 anos, não compreendia as reais intenções de Payton. Certo dia, durante o banho de Kimball, Payton ofereceu ajuda para lavar suas costas. Ele disse ao jovem que queria lhe fazer uma massagem. Em algum momento, durante esse encontro, Payton pegou uma revista pornográfica e começou a folheá-la, eventualmente começando a se masturbar na frente de Kimball. Ele pediu para o garoto de 10 anos tocá-lo, e a partir daí as coisas escalaram. No início, Payton tirava fotos nuas de Kimball, mas logo começou a amarrar a criança, abusando sexualmente dele e registrando o abuso em filme. Na adolescência, Kimball recebia suco de laranja com álcool e Payton participava de rodadas perturbadoras, de verdade ou desafio com ele. Ele advertiu Kimball para não contar a ninguém, alegando que mataria seu pai se ele o fizesse. Em 1981, Brett e Kimball se mudaram para Hamilton, Montana, para viver com o pai, mas Kimball visitava Boulder, Colorado, nos fins de semana e Payton continuava a abusar dele. Em Montana, Kimball iniciou os estudos na St. Taurus High School, mas evadiu após um mês. Um colega de Kimball lembrou mais tarde. Ele não era um dos garotos populares, era bastante quieto. Não se sabe por quanto tempo Payton abusou de Kimball, mas suas maneiras predatórias e abusivas
só vieram à tona em 1989, quando Kimball tinha 23 anos. Durante uma caçada com seu irmão no oeste de Montana, Kimball tentou se suicidar. Ele ficou em seu quarto de motel com o cano de um rifle contra a testa e puxou o gatilho. A bala desviou do crânio de Kimball, mas a explosão traseira causou um buraco em sua testa, deixando uma cicatriz notável. O jovem de 23 anos foi levado às pressas para o hospital, onde permaneceu em estado crítico por dias. Seu primo notou que a experiência o mudou profundamente, afirmando que ele nunca mais foi o mesmo, como se tivesse perdido a consciência. Após a tentativa de suicídio, Kimball e outros meninos abusados por Peyton o denunciaram à polícia de Boulder. Peyton foi preso e, em 1991, foi condenado por 6 acusações de abuso sexual infantil e recebeu 7 anos de prisão. Ele foi libertado apenas em 1996 e retornou para Netherlands, Colorado. Embora fosse legalmente obrigado a se registrar como criminoso sexual, Peyton só o fez após um grupo de pais preocupados descobrir e alertar as autoridades. Em 1992, Kimball relatou suas vivências em uma carta para um juiz de Boulder que avaliava a redução da pena de Peyton. Ele afirmou: Ted Peyton me negou o direito a uma infância normal, saudável e inocente. Devido ao egoísmo e necessidade de gratificação sexual de Ted Peyton, ele prejudicou minha vida permanentemente. Ele continuou a acusar Peyton de não assumir a culpa por seus crimes, observando que Ted Peyton não mostrou nenhum remorso e dizendo que seus crimes foram muito caros para mim e minha família. Em 2010, Peyton foi questionado sobre o abuso que cometeu. Sua única resposta foi que isso foi há muito tempo. Ele morreu em sua casa em 2017, aos 81 anos. Uma ex-namorada de Kimball, Denise Pierce, relatou à polícia que ele culpava sua mãe pelo abuso, sentindo que ela o havia enviado para ficar com o molestador. Isso o fez ter problemas profundos de raiva em relação a ela. Ela também mencionou que Kimball disse que o calvário o fez sentir vergonha como homem. Barb, mãe de Peyton, contou aos investigadores que no início não suspeitou de nada errado com ele. Quando ela perguntou ao filho sobre ele em 1980, ele negou ter sido abusado. No começo da vida adulta, Kimball já tinha um extenso histórico criminal. Em 1988, ele foi condenado pela primeira vez por passar cheques sem fundos em motéis. Nessa época, ele também foi acusado de administrar um negócio ilegal de caça em Montana, envolvendo caça não autorizada de animais selvagens, como alces e ursos, e por passar um cheque sem fundos no condado de Missoula. De volta a Broomfield, Colorado, ele foi considerado responsável por invadir 2 casas e roubar vários itens, incluindo uma vara de pescar, 2 rifles e uma espingarda, e também foi acusado por esses roubos. Os crimes de Kimball na época eram não violentos, mas quando livre, ele sempre olhava por cima do ombro para as muitas pessoas que havia enganado e roubado. Em junho de 1993, Kimball casou-se com Larissa Minear e o casal se mudou para Spokane, Washington. Kimball já havia se casado brevemente antes, mas poucos detalhes sobre a união estão disponíveis. O primeiro filho dele e de Larissa nasceu em 1993 e o segundo em 1996. Apesar dos 2 filhos do casamento, Kimball não mudou seus hábitos de traição e fraude. Ele logo entrou no negócio de madeira e começou a aplicar golpes e desviar dinheiro de vários locais, incluindo o dentista de Larissa e os bispos de sua igreja. Em 1996, o casal pediu falência e 1 ano depois eles pediram divórcio, com Larissa citando os golpes de Kimball como parte do problema, observando: era comum termos um oficial de justiça em nossa varanda quinzenalmente nos entregando documentos. Ele sempre tinha uma desculpa, nunca assumia a culpa. Ela sempre alegava que ele procurava prostitutas durante o casamento. Apesar do divórcio, o casal manteve o relacionamento por vários anos. As coisas pioraram em 1999, quando Larissa denunciou à polícia que Kimball a havia estuprado sob a mira de uma arma. Quando confrontado pela polícia, Kimball alegou que sua ex-esposa estava fazendo acusações apenas para obter a guarda total dos filhos.
Larissa falhou no teste de polígrafo e a polícia decidiu não acusar. Essa decisão também foi tomada, em parte, porque o casal continuou a ter relações sexuais consensuais após o incidente, o que levou os promotores a considerar o caso complicado. A situação de Kimball piorou. As autoridades de Spokane começaram a investigá-lo por 3 acusações de falsificação de cheques. Em 2000, ele foi preso em Montana por violar a liberdade condicional, após uma condenação por fraude. Após 1 ano, ele foi transferido para uma casa de meio caminho, mas fugiu 1 mês depois. Trabalhando sozinho como caixa em um posto de gasolina, ele roubou mais de $600 do caixa e um caminhão. Larissa alegou que, enquanto ele estava foragido, invadiu sua casa em Washington, a sequestrou e a estuprou. A polícia de Spokane emitiu um mandado de prisão contra ele. Kimball foi ao Alasca e se passou por seu irmão mais novo por um tempo. Ele ficou noivo de outra mulher e continuou sua carreira em fraude, escrevendo cheques falsificados, que logo o levariam a ser preso. Kimball foi encontrado pelas autoridades em um hotel com sua noiva. Ele recuperou mais de $11 mil em notas de $100 da cena. Não demorou muito, ele foi condenado. Em agosto de 2002, os agentes do FBI Carl Schlaff e um colega foram enviados à prisão de segurança baixa de Englewood, no condado de Jefferson, Colorado, para falar com Kimball. De acordo com relatos, Schlaff era experiente. Ele passou 10 anos trabalhando em casos de drogas de baixo nível em Denver, antes de ser transferido para o crime organizado e depois para a esquadra de crimes violentos. Devido à sua experiência, ele estava insatisfeito com a tarefa designada. Ele sentia que esse tipo de reunião não era para agentes veteranos. Em Englewood, Schlaff encontrou Kimball, de 36 anos, que informou sobre seu companheiro de cela, Steve Ennis. Ennis havia falado em contratar alguém para matar testemunhas que iriam depor contra ele sobre seu anel de distribuição de êxtase. Kimball se ofereceu para ser informante do FBI. Essa não foi a primeira vez que Kimball delatou seus companheiros de cela. Ele foi inicialmente preso no Alasca, depois de ser preso lá em 2001, e informou ao FBI na época que seu colega de cela, Arnold Flowers, havia discutido a encomenda de um atentado contra um juiz federal, promotor e várias testemunhas. Flowers e sua namorada foram acusados em 2002 por assassinato por encomenda, manipulação de testemunhas e tentativa de assassinato de funcionários federais. Kimball também havia informado ao FBI que o prisioneiro Jeremiah Jones se gabara do assassinato de Tom Wales. Wales era um procurador assistente dos Estados Unidos da América que foi morto em sua casa em outubro de 2001. Enquanto as autoridades iniciaram a investigação de Jones, Kimball foi transferido para o Colorado por segurança. Depois de se encontrar com Schlaff em Englewood, Kimball foi reativado como informante, sob o controle de Schlaff. Hoje, o manejo de Kimball como informante tem sido amplamente criticado, mas em 2002, os investigadores não sondavam a história de um informante no mesmo grau. Na época, o FBI desconhecia as acusações que a ex-esposa de Kimball fez contra ele em 1999, pois ele nunca foi acusado e também porque as agências de aplicação da lei não se comunicavam bem entre si. Também não havia registro das acusações da polícia de Spokane contra Kimball em 2001, quando ele sequestrou e estuprou Larissa. As acusações foram retiradas quando ele se tornou informante do FBI. Segundo Jordan Michael Smith, em artigo para A Atavista, o FBI afirmou não ter solicitado a retirada das acusações contra Kimball. Como ele não tinha antecedentes de crimes violentos, Kimball parecia uma testemunha crível. Schlaff logo elaborou um plano. Kimball se ofereceria para assassinar seu colega de cela, Steve Ennis, após sua libertação, e o FBI acusaria Ennis quando ele ordenasse o crime. Kimball foi libertado em 18 de dezembro de 2002, com as autoridades convencendo um juiz a libertá-lo sob uma fiança não garantida de $10 mil. Um advogado do condado de Lewis e Clark, que queria processar Kimball por roubo e fuga para o Alasca,
Lembrou-se de ficar horrorizado com a decisão de libertá-lo da prisão, declarando: "Eu estava extremamente irritado que o Bureau basicamente ignorou meu pedido de extradição. Eles nunca me contataram, apenas o deixaram na rua no Colorado." Depois de ser libertado, Kimball foi morar com sua mãe e sua parceira Kay, em Denver. Larissa mudou-se para o Colorado para que seu ex-marido continuasse vendo seus 2 filhos, apesar de ainda temê-lo. Para se sustentar, Kimball investiu em imóveis para revenda e fundou a empresa de distribuição de carne orgânica Rocky Mountain All Nature Beef Company. Ele recebeu um investimento de $15 mil de Barb e $50 mil de seu irmão Brett. Em março de 2003, Kimball se declarou culpado das acusações de fraude no Alasca feitas contra ele antes de sua libertação da prisão no Colorado. Como parte de sua liberdade, ele foi obrigado a comparecer à audiência no tribunal em Denver e aguardar a sentença adicional. No dia seguinte, 11 de março, ele voou para Seattle, para se encontrar com Jeremiah Jones, o suposto assassino confesso do assistente do procurador dos Estados Unidos da América, Tom Wales. Os planos do FBI eram que Kimball comprasse uma arma de Jones, recém-saído da prisão, e o fizesse falar sobre o assassinato. Porém, uma fonte anônima revelou posteriormente em um artigo para The Atavist que as coisas não ocorreram como previsto. Kimball não usou os pontos de discussão dados pelas autoridades, e Jones parecia não saber quem era Kimball. Porque um homem que mal conhecia Kimball e parecia nunca ter falado com ele antes, confessaria um assassinato não resolvido e de alto perfil em sua presença. Os investigadores de Seattle acharam isso estranho e começaram a suspeitar que Kimball tinha inventado tudo. Eles aplicaram um teste de polígrafo, que indicou que ele mentia sobre a confissão do assassinato de Jones e depois o transferiram para o Colorado. Agentes do FBI de Seattle estariam furiosos com o resultado. Durante seu tempo como informante do FBI, Kimball recebeu $50 mil e evitou acusações com consequências muito maiores com a ajuda do FBI. Ele poderia ter cumprido 10 anos de prisão apenas por fraude de cheque. Posteriormente, enviaram um e-mail a Schlaf questionando sua credibilidade. Schlaf ficou irritado também, mas não com Kimball. Ele informou ao agente que deveria ter sido contatado por telefone sobre suas preocupações, pois qualquer registro escrito do FBI sobre o golpista poderia ser disponibilizado à defesa durante a descoberta. Ele notou que o e-mail poderia comprometer Kimball como testemunha e reiterou sua confiança no criminoso condenado. Um mês depois, em abril de 2003, Schlaf levou Kimball para uma reunião como parte do caso Steve Ennis. Equipado com um microfone, Kimball entrou em um Applebee's e conversou com um homem chamado Jason Price por 2 horas sobre a movimentação de cocaína no Alasca. Eles também discutiram as testemunhas que iriam depor contra Ennis, mas não houve menção de uma encomenda de assassinato. Apesar de muito pouca informação ter vindo da discussão, Schlaf afirmou que a reunião foi frutífera. Pouco tempo depois, no entanto, ele descobriu que sua investigação estava sendo suspensa, pois havia problemas para obter cooperação com o escritório do Procurador dos Estados Unidos da América para usar Kimball como testemunha cooperante. Um mês depois, Schlaf deixou Kimball no aeroporto. Ele iria ao Alasca para consultar no julgamento de Arnold Flowers, que tentou encomendar o assassinato de vários oficiais e testemunhas com sua namorada. Schlaf notou que, durante a viagem de carro, Kimball parecia distraído e quase paranoico. Ele até perguntou ao agente se havia algo errado. Desconfiado, Schlaf deixou Kimball, foi ao escritório e verificou se havia mandados de prisão pendentes contra ele. Um mandado de prisão foi emitido em Spokane, sem mencionar as acusações. Ao voltar do Alasca, um Schlaf furioso mandou prender Kimball. Apesar do mandado de prisão ser apenas por uma pequena violação da liberdade condicional, Schlaf informou a Kimball, que ele não seria mais usado como informante. Então, Kimball soltou uma bomba. Ele ouviu Jason Price confessar o assassinato de Jennifer Markham. Em dezembro de 2002, Kimball conheceu Jennifer Markham, de 25 anos, namorada de Steve Ennis.
Jennifer, nativa de Illinois, sem ensino médio completo, já havia se casado e divorciado uma vez e tinha um filho pequeno. Schlaf permitiu que Kimball conhecesse Jennifer, mas logo depois, Kimball começou a encontrá-la sozinho, sem autorização do FBI. Como esperado, Kimball não revelou a verdade sobre si mesmo para o jovem. Ele afirmou ter uma rede de cafeterias em Seattle e ofereceu a ela um emprego em uma das lojas. Isso deixou Jennifer muito animada, que havia começado a dançar exoticamente para finalmente sustentar a si mesma e seu filho pequeno. Porém, ela detestava o emprego e desejava mudar de área. Eventualmente, Kimball pediu a Schlaf permissão para ter um relacionamento sexual com Jennifer. No entanto, ele foi negado. Jennifer era, na pior das hipóteses, uma possível suspeita no caso contra Ennis, e na melhor das hipóteses, uma valiosa fonte de informação. Mais tarde, Schlaf diria que achou o pedido incomum. Mas, como Kimball estava sob custódia há 14 meses, parecia inocente. Em fevereiro de 2003, Jennifer desapareceu. Ela disse ao namorado, Dennis, que no dia 17 ela iria jantar com Kimball. Mas Dennis nunca mais teve notícias dela. Ele disse aos investigadores que ela era devotada a ele e sempre mantinha contato, mas suas ligações iam direto para a caixa postal. Ele também lhe escreveu cartas, mas sem resposta. Registros do FBI mostram que Kimball informou Schlaf que recebeu notícias de Jennifer. Ela voou para Nova York, onde seguiu trabalhando como dançarina exótica e acompanhante. Porém, em abril, ele contou a Schlaf que ouviu sobre a morte de Jennifer. Ele não deu mais detalhes. Schlaf descobriria depois que Jennifer e Kimball não usaram seus celulares no dia seguinte ao jantar juntos. O telefone de Jennifer nunca mais foi usado, já o de Kimball foi usado 3 dias depois. O carro de Jennifer foi deixado no Aeroporto Internacional de Denver no início de 18 de fevereiro e rebocado no final de março por ter sido considerado abandonado. Jennifer recebeu 2 cartas cobrando as taxas pelo estacionamento de seu carro no aeroporto, mas não as respondeu. O pai de seu filho disse que ela não visitou nem fez contato desde que se mudou de sua casa. Em maio de 2003, quando Kimball informou a Schlaf que Price havia confessado o assassinato, o agente ficou chocado. Kimball alegou que Price mostrou a ele uma foto do corpo dela amarrado e amordaçado. Após o assassinato, ele a colocou no porta-malas do carro, dirigiu até Rifle, Colorado, e a jogou em um riacho. De acordo com relatos, Price solicitou a Kimball que removesse os implantes mamários de Jennifer do corpo, temendo que o número de série pudesse ser usado para identificá-lo e levar os investigadores até ele. Kimball foi questionado sobre a interação com Price não apenas por Schlaf, mas também por Susan Hallonen, uma agente da Administração Federal de Combate às Drogas que estava trabalhando no caso Ennis. Ela não acreditava na história de Kimball, mas também não achava Price capaz de um crime tão grave, observando que ele teve drogas roubadas, foi enganado e não era uma pessoa violenta. Ela também desconhecia qualquer motivo para Price matar Jennifer. Ela disse a Schlaf que acreditava que Kimball era o responsável pelo desaparecimento de Jennifer, mas não forneceu um motivo para o assassinato. Kimball passou em um teste de polígrafo relacionado ao caso, o que sugeriu sua inocência. Naquela época, os polígrafos eram vistos como muito mais confiáveis do que são hoje. O desaparecimento de Jennifer em 2004 preocupou seus pais, especialmente após descobrirem que seu carro foi abandonado no aeroporto. Através de Schlaf, eles contataram Kimball, que contou a Bob, pai de Jennifer, que Jordan Price a matou, fotografou seu corpo e jogou seus restos em um riacho. Ele se ofereceu para levar Bob até o corpo. Mais tarde, naquela noite, ele se aproximou da mãe de Jennifer em seu hotel e disse que, se ela assinasse um contrato permitindo que ele a amarrasse e tivesse relações sexuais com ela, ele mostraria o que o assassino fez com sua filha. A mãe de Jennifer recusou a oferta, mas ela e seu ex-marido chegaram à mesma conclusão sobre Kimball e sua conexão com a filha. Ele era o assassino. Jennifer Markham não foi a primeira vítima de Kimball. No final de 2002, Kimball entrou em contato com Leanne Emery, de 24 anos, namorada de Steve Hawley, um detento de Englewood,
que estava cumprindo pena por um assalto a banco. Hawley já havia tentado fugir da prisão antes, e Kimball contou a Schlaf que ele planejava outra fuga, o que fez Schlaf alertar os funcionários da prisão, que o colocaram em confinamento solitário. O isolamento de Liane a impedia de contatar Hawley, então ela passou a contar com a companhia de Kimball, a quem conheceu nesse período. Embora fosse conhecida por ter enviado um e-mail a um primo, descrevendo o homem mais velho como perigoso, mas se você não mexer com ele, ele é seu melhor amigo. Em janeiro de 2003, Liane viu seus pais em sua cidade natal e arrumou seu carro para uma viagem ao México. Ela também ligou para sua irmã e a avisou que, se algo acontecesse com ela, a amava. No entanto, Liane não foi para o México. Ela e Kimball passaram uma semana viajando por 4 estados ocidentais diferentes e roubaram cheques no valor de $15 mil. Em 27 de janeiro, 11 dias após sair da casa dos pais, ela ligou para dizer que ficaria mais um pouco, mesmo já estando de volta ao Colorado. Liane ligou para seu primo, dizendo que se Kimball soubesse da conversa, ele os mataria. Caso contrário, ela disse, estava bastante segura, e embora não revelasse seu paradeiro, disse que estava com vários policiais corruptos. 2 dias depois, ela fez check-out do hotel em que estava hospedada em Grand Junction e nunca mais foi ouvida. Kimball afirmaria mais tarde que eles dirigiram até o Bryson Canyon, nos penhascos do Livro de Utah, e então pediu à jovem de 24 anos para fazer uma caminhada com eles. Ela concordou e, no final do canyon, ele a matou com tiros na cabeça, usando uma arma comprada dias antes. Seu carro foi localizado no início de fevereiro, na cidade de Moab, Utah, a 40 milhas de Grand Junction. Nesse momento, o namorado de Holly já estava preocupado com a falta de contato dela e havia escrito para os pais dela, que também não a tinham visto ou ouvido falar dela. Os pais dela investigaram os registros do cartão de crédito e rastrearam seus movimentos, descobrindo que ela nunca foi ao México e retornou ao Colorado no dia 27. Os primos de Liane compartilharam seus e-mails com os pais dela, mas Liane nunca identificou Kimball pelo nome, e Holly se recusou, temendo que a família se machucasse se o fizesse. A polícia local relutou em assumir o caso, em parte porque acreditavam que Liane era uma mulher adulta que havia saído por vontade própria, mas em parte a família sentiu, por causa de sua origem. Liane era filha de pais divorciados e havia sido diagnosticada com transtorno bipolar. Assim como Jennifer, ela era dançarina exótica quando desapareceu. A família sentiu que a polícia via Liane como inferior e não estava interessada em investigar seu desaparecimento, mesmo quando descobriram que alguém usava seu cartão de crédito para fazer compras na Califórnia semanas após seu sumiço. No início de janeiro de 2003, antes de ele e Liane viajarem pelos estados do Oeste, Kimball conheceu Lori McLeod em um cassino em Black Hawk, Colorado. Kimball estava lá com Barbie, que agora sofria de esclerose múltipla, e Lori se encantou pela maneira como ele parecia cuidar profundamente dela. Seu toque era gentil e seu tom suave. Lori gostou de Kimball e acabou lhe dando seu número de telefone. Kimball mentiu sobre si mesmo, como fez com Jennifer. Ele afirmou ser um agente do FBI, apresentando uma insígnia falsa e um laptop com o selo do Bureau. Os dois se uniram por seus papéis como pais. Kimball para seus filhos, Cody e Justin, e Lori para sua filha Casey. Eles começaram a namorar em fevereiro daquele ano. Eles acamparam, visitaram restaurantes sofisticados e trilharam em parques nacionais. Lori notou que seu novo namorado se fixou em sua filha, uma jovem de 19 anos que tinha um histórico de fugir de casa e lutava contra o vício em metanfetamina. Porém, em 2003, Casey buscava recomeçar sua vida. Ela fez novos amigos, conseguiu emprego no Subway e se livrou das drogas. Lori lembrou mais tarde que ele sempre trazia algo para Casey, para garantir que ela se sentisse parte de tudo, e não uma estranha. Lori disse que notava olhares estranhos de Kimball para sua filha, como se a estivesse avaliando, mas tentava ignorar.
confiando no fato dele ser um policial. Quando ele precisava sair para trabalhar, Lori nunca insistia no assunto. Ela sabia que ele nem sempre podia revelar o que fazia ou para onde ia. O casal ainda estava junto quando Schlaf ordenou a prisão de Kimball em maio de 2003, após ele retornar do Alasca. Ele foi libertado em 20 de junho de 2003, pois o FBI e um juiz decidiram que ele deveria ser grampeado para registrar Price confessando o assassinato de Jennifer. Kimball justificou sua prisão, dizendo a Lori que isso fazia parte de sua cobertura como agente do FBI. Em agosto de 2003, Casey, a filha de Lori, desapareceu. Ela não apareceu para um turno no subway e seu telefone foi direto para o correio de voz. Assim como ocorreu com Leanne Emery, os investigadores não se interessaram pelo seu desaparecimento, alegando que ela era adulta e partiu voluntariamente. Na época do seu desaparecimento, Kimball supostamente estava em uma viagem de caça. Foi o que ele disse a Lori. Ao voltar para casa dias depois, tranquilizou-a dizendo que Casey retornaria em breve. Nos dias seguintes, Kimball encontrou o colar de Casey na maçaneta da porta do quarto dela e notou a falta de um kit de maquiagem. Mesmo assim, Lori não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Ela contatou o namorado de Casey, que disse tê-la visto pela última vez sendo buscada por Kimball para o trabalho, no dia em que faltou ao seu turno. Lori especulou que Kimball estava em contato com sua filha e sabia onde ela estava. Mas quando ela o confrontou sobre o que o namorado tinha visto, Kimball negou tudo e acusou-lhe o namorado de estar usando drogas. Lori lembrou-se de estar muito confusa com as informações conflitantes que recebia. Kimball alegaria mais tarde que Casey morreu de uma overdose depois que ele a forneceu metanfetamina, álcool e o analgésico Oxycontin. Logo após o desaparecimento de Casey, Kimball propôs casamento. Ele alegou que isso facilitaria a busca por Casey, usando seus contatos no FBI. Lori, esperando que isso ajudasse a trazer sua filha para casa, concordou. Eles se casaram em Las Vegas na Capela Drive-Thru e depois foram acampar na área de Kremlin, Colorado. Em dezembro de 2003, Kimball compareceu ao tribunal, sem o conhecimento de Lori, para ser finalmente condenado por fraude no Alasca. Considerando que Kimball ajudou nos casos de Flowers Nennis e Schlaf, ainda acreditava que ele poderia ajudar a solucionar o assassinato de Jennifer, o juiz o condenou a pagar uma multa de $5.000 e mais de $8.000 em restituição ao Wells Fargo, o banco fraudado por ele no Alasca. Ele também recebeu 3 anos de liberdade condicional federal, impossibilitando-o de trabalhar como informante remunerado para o FBI, mas ainda podendo fornecer informações voluntariamente se desejasse. Durante o primeiro ano de casamento, Kimball ausentava-se com frequência e Lori percebeu que, quando presente, ele tratava os filhos cruelmente. Mas Justin, seu filho mais velho, parecia sofrer mais. Kimball frequentemente o chamava de Suzy, porque considerava a personalidade gentil de Justin feminina. Mas nem mesmo Lori esperava o que viria a seguir. Em 14 de julho de 2004, Cody entrou correndo na cozinha gritando que Justin havia se machucado e disse a Lori para chamar uma ambulância. No entanto, durante a conversa com os despachantes, Kimball entrou correndo com Justin nos braços. Ele colocou o menino no banco do passageiro e dirigiu com ele. Cody e Lori entraram no carro dela e foram para o hospital. Ao chegarem, Justin era colocado em uma maca. Ele estava ensanguentado, vomitado e convulsionando. Kimball alegou que ele e os meninos brincavam no quintal quando uma grade de metal para gado caiu na cabeça de Justin, ferindo-o. A caminho do hospital, o menino tentou abrir a janela para poder vomitar, mas acabou abrindo a porta do carro. Ele caiu do veículo e na estrada. Kimball declarou: "Eu estava a cerca de 60. Não há como ele sobreviver." Mas Justin foi colocado em coma, induzido por 2 semanas, e quando acordou perguntou: "Por que papai fez isso comigo?" Ele alegou que seu pai empurrou a grade sobre ele e, a caminho do hospital,
abriu a porta do passageiro e o empurrou para fora. Apesar das autoridades investigarem o caso de Justin, concluíram que era apenas a palavra do pai contra a do filho. A aplicação da lei também tinha dúvidas sobre quem deveria apresentar acusações, se o fizessem. O incidente com a grade ocorreu em uma jurisdição, já o incidente com o veículo em outra. No final, nenhuma acusação foi apresentada, algo que Larissa, mãe de Justin e Cody, lamentou. Ela já havia tentado, sem sucesso, obter a custódia exclusiva de seus filhos várias vezes. Mesmo após a lesão de Justin, ela tinha que enviar os meninos para ver o pai a cada 2 fins de semana. Notavelmente, após a suposta tentativa de tirar a vida de Justin, Barb, que trabalhava como agente de seguros de vida e havia ajudado Kimball a fazer muitas de suas apólices, mudou o beneficiário da apólice de seguro de vida de Justin de Kimball para ela mesma. Ela notou que, semanas antes do incidente, Kimball perguntou quem era o beneficiário da apólice de $50.000. Ela contou a um funcionário que temia que ele tentasse matar Justin para ficar com o dinheiro. Durante a hospitalização de Justin, o tio Terry viajou do Alabama para o Colorado com seus cães para ajudar a cuidar dos meninos. Ele disse a Kimball que queria investir ou virar sócio. 1 ano antes, Kimball havia começado outro negócio de carnes chamado Faith Farms. De volta no Alabama, a esposa de Terry estava preocupada com o possível acordo dele. Terry já havia tentado entrar no negócio com seu sobrinho quando estava trabalhando em uma empresa de madeira em Spokane, que terminou em desastre, e ela temia que essa nova empreitada terminasse da mesma maneira. Logo após chegar no Colorado, Terry partiu novamente. Kimball contou a Lori, ao retornar do trabalho, que ganhou na loteria do estado de Ohio, conheceu uma dançarina exótica e resolveu mudar-se para o México. Lori não acreditou na história. Ela não gostava de Terry e não entendia como alguém poderia achá-lo atraente, mesmo com dinheiro, mas estava feliz por se livrar dele e não pensou mais nisso. No entanto, ela notou que alguns móveis haviam sido rearranjados na casa. Ela apontou para uma mancha no sofá de couro branco e perguntou o que era. Kimball alegou que era vômito de cachorro, mas Lori discordou. Kimball ignorou as perguntas de Terry, insinuando que ele mesmo poderia ter vomitado e culpado os cães. O assunto foi logo resolvido e o casal prosseguiu com suas vidas. No Alabama, Karen, esposa de Terry, não tinha notícias dele há semanas. Ela pediu o divórcio na esperança de que ele a contatasse, mas isso não ocorreu. Então ela ligou para os Kimballs e perguntou onde Terry estava. Lori repetiu o relato que seu esposo lhe contara. Semanas após o sumiço de Terry, seu banco notou atividades suspeitas em seu cartão de crédito, posteriormente rastreadas até seu sobrinho. Usando o nome de seu tio, Kimball comprou 21 cabeças de gado por quase $12.000 de um rancho do Colorado. O rancho não recebeu o pagamento e reclamou ao Departamento Estadual de Agricultura. O banco de Terry descobriu que mais de $23.000 em cheques sem fundo foram sacados de sua conta em 4 meses. A atividade foi relatada ao FBI, mas não se sabe se agiram com base nas informações. Em 2005, um ano após seu último avistamento, Terry teria enviado um e-mail para Virgil, pai de Kimball, dizendo que estava aproveitando o México e que provavelmente não voltaria. A família e a esposa Karen não tiveram mais notícias dele após esse período, quando ela finalizou o divórcio. Em janeiro de 2006, um gerente de banco em Lafayette relatou que alguém falsificou cheques no valor de $83.000. Um detetive investigando a fraude descobriu que os cheques haviam sido depositados na conta de um dos negócios de carnes de Kimball. A vigilância do banco revelou que um homem corpulento com cavanhaque, identificado como Kimball, fez os depósitos. Os cheques utilizados foram furtados de um optometrista que mantinha seus documentos em um armário destrancado no escritório, localizado no mesmo prédio de um dos negócios de Kimball e da seguradora de sua mãe. Mais tarde, naquele mês, o detetive Gary Thatcher apareceu na porta de Lori, mas ela desconhecia o paradeiro do marido separado.
O casamento deles começou a se desintegrar no final de 2005, e ela estava convencida de que ele estava tendo um caso com uma mulher na Califórnia, pois ele passou a visitar o estado com frequência, supostamente a trabalho. Quando questionada sobre o que Kimball fazia para viver, Lori disse a Thatcher que ele era um agente do FBI, com distintivo e tudo mais. Lori revelou que sua filha havia desaparecido 2 anos e meio antes, e suspeitava que seu marido estava envolvido, pois ele teria sido a última pessoa a vê-la viva. Intrigado pelo que descobriu sobre Casey e a possibilidade de Kimball estar se passando por um agente do FBI, Thatcher começou a investigar a fundo a vida do condenado. No dia 8 de março, ele contatou o FBI e os informou sobre o que ouviu a respeito de Kimball. Ele foi transferido para falar com Schlaff, que lhe disse que ele é um de seus informantes. Schlaff sabia que Casey estava desaparecida, mas não tinha conhecimento de que Kimball possivelmente foi o último a vê-la viva ou que ele havia ido caçar por alguns dias quando ela sumiu. Ele notou que estava tão concentrado no caso de Jennifer Markham que nem perguntou a Kimball o que ele sabia sobre os outros desaparecimentos na região. Enquanto isso, Thatcher estava aprendendo sobre a suposta tentativa de assassinato contra Justin. Ele e Schlaff teorizaram que talvez Kimball fosse um serial killer. Thatcher e o agente do FBI Jonathan Grusin começaram a construir um caso contra Kimball. Ele disse depois à ABC News que ninguém viu realmente quem era Scott Kimball por completo. Não foi até começarmos a olhar para o seu histórico criminal e juntar as peças que pudemos ver que cada agência individual não tinha ideia do com o que realmente estavam lidando. Um mandado de prisão foi emitido por violações de liberdade condicional e o FBI rastreou o telefone de Kimball até Riverside, Califórnia, onde ele morava com sua nova namorada. Kimball foi preso no dia 14 de março. Ele fugiu em sua caminhonete, mas se rendeu 3 horas depois, após ameaçar brevemente o suicídio durante uma ligação com Carl Schlaff. Kimball foi levado para Montana, onde foi preso por 2 anos por sua fuga da casa de meio caminho em 2001. Meses depois, ele foi levado a Denver por posse ilegal de armas, algo que seu irmão caçula, Brett, havia denunciado. Durante essa audiência, Kimball disse ao juiz: "Eu gostaria de obter toda a ajuda possível para me impedir de voltar a isso, essa situação, esse ciclo em que estou." Ele foi condenado a 10 meses de prisão e 6 meses em uma casa de meio caminho a serem cumpridos após cumprir sua pena em Montana. Thatcher e o FBI não se importaram com a curta duração das sentenças. Eles só precisavam que Kimball ficasse afastado o suficiente para construírem o caso contra ele. Eles tentaram questioná-lo sobre os desaparecimentos de Jennifer e Casey, mas ele negou saber o que aconteceu com eles. Uma virada no caso ocorreu quando Lori disse aos investigadores que tinha as posses de Kimball. Após a prisão dele, ela foi despejada da casa que dividiam e seus pertences foram encaixotados. A polícia iniciou o exame dos itens e logo achou pistas interessantes. Um chapéu do uniforme de Casey, um recibo de supermercado em Walden, do dia após Casey ter sido visto pela última vez, quando Kimball alegava estar em uma caçada, documentos da criação da conta de e-mail em nome de Terry, dizendo a Virgil que não voltaria do México, e o laptop de Leanne Emery. Ao navegar pelos arquivos do laptop, encontraram uma foto de Leanne. Na época, eles não sabiam quem ela era, pois desconheciam a conexão de Leanne com Kimball. Eles só souberam do desaparecimento de Holly após conversarem com ela. Além disso, o laptop de Kimball foi recuperado. Ele continha centenas de imagens e vídeos de mulheres sendo torturadas, mutiladas e mantidas sob a mira de uma arma. Ele colecionava recortes de jornais sobre assassinos que amarravam e torturavam mulheres. Em abril de 2007, os investigadores contataram a Floresta Nacional Roach, perto de Walden, suspeitando que Kimball teria levado Casey para lá. Informaram que um caçador havia encontrado recentemente um crânio. O logo foi identificado como sendo da Casey. Os investigadores agora estavam convencidos da ligação de Kimball a 4 assassinatos.
Devido à severidade da lei do Colorado contra criminosos habituais, os promotores estavam prontos para acusar Kimball como um golpista em série, o que resultaria em 48 anos de prisão. Thatcher e seus colegas decidiram oferecer um acordo de delação a Kimball como melhor curso de ação. O acordo exigiria que ele se declarasse culpado das acusações de fraude e assassinatos e levasse os investigadores aos corpos das vítimas. Se ele fizesse isso, seria acusado somente de homicídio em segundo grau. Se ele recusasse a oferta, seria acusado separadamente pelos assassinatos, possivelmente enfrentando a pena de morte. Kimball aceitou o acordo. O corpo de Leanne foi encontrado próximo ao Canyon, onde foi baleada, fora de Moab, e o de Terry em Vail Pass, nas Montanhas Rochosas. No entanto, ele não sabia onde havia enterrado os restos mortais de Jennifer. Depois de tentar vários locais, concluiu que havia esquecido onde colocou o corpo dela. Por isso, o acordo estava cancelado. Mesmo assim, Kimball confessou ser culpado dos 4 assassinatos. Após a audiência, Ed Coet, primo de Kimball e ex-oficial de inteligência militar, leu uma declaração em nome de Kimball para a mídia. Devo ser responsabilizado e punido pelos meus crimes. Porém, não agi sozinho. Kimball escreveu que trabalhou como informante para Carl Schlaff. Dei a ele apenas informações inúteis, mas ele me direcionou para um submundo criminoso excitante e intrigante, porém muito perigoso e mortal. Kimball parecia acreditar que se envolveu demais, e o FBI, especialmente Carl Schlaff, não o ajudou. Ele afirmou que cada vítima havia se envolvido em uma conspiração criminosa que envolvia a entrada de drogas na prisão de Englewood. Porém, em 2021, Kimball alterou seu relato 2 vezes ao conversar com o atavista. Ele alegou que Leanne, Jennifer e Casey o estavam chantageando ou ameaçando revelar suas fraudes ao FBI, por isso teve que matá-las. Ele alegou posteriormente ter matado as 3 mulheres em nome de uma gangue de motociclistas. Ele afirmou ter matado Terry por ele ser um pedófilo. Nunca foi encontrada evidência para substanciar tais alegações. Após a condenação de Kimball, o FBI iniciou uma investigação interna para determinar quem foi responsável pelo erro absoluto que foi contratar e manter Kimball como informante, especialmente porque ele havia sido acusado de vários crimes violentos na época. Schlaff foi muito criticado por seu manejo de Kimball, pois não descobriu as alegações contra ele ou seu interesse em trabalhadoras do sexo e pornografia de estupro. Schlaff argumentou que as verificações de antecedentes em potenciais informantes geralmente não exploram essas áreas. Ele foi suspenso por 3 semanas, pois a investigação interna constatou que seu desempenho foi ruim. A investigação também disse que Schlaff deveria ter parado de usar Kimball como informante, quando os agentes de Seattle começaram a duvidar de sua credibilidade. Em recurso, a punição foi reduzida em 1 semana, mas Schlaff acabou deixando o FBI, pois os promotores e superiores não queriam que ele trabalhasse em casos criminais. Stephen disse aos investigadores que nunca pediu a ninguém para matar alguém em seu nome. Similarmente, Arnold Flowers, o detento no Alasca, acusado de ordenar assassinatos com sua namorada, na verdade apenas disse que, se as testemunhas não depusessem, tudo ficaria bem. Como resultado, ele foi condenado apenas por manipulação de testemunhas. A observação que ele fez foi considerada muito vaga para sustentar uma acusação de tentativa de homicídio. Em 2008, Laurie MacLeod anulou o casamento dela com Kimball. Ele se casou com outra detenta, uma mulher de 20 e poucos anos, presa no Kansas por abuso infantil. Os dois não se encontraram pessoalmente. Já em 2010, ele acabou perdendo seus direitos parentais. Justin, supostamente, ficou com problemas de visão no olho esquerdo, mas se recuperou totalmente após o incidente em que seu pai teria tentado tirar sua vida. No ensino médio, ele evitou esportes para não sofrer outra lesão na cabeça. Sua mãe, Larissa, disse à mídia: "Se você olhasse para ele hoje, nunca saberia." Ela observou que o incidente de 2004 a chocou profundamente porque Kimball nunca havia sido violento com seus filhos.
Justin lutou por anos para entender o evento, e Larissa acrescentou que ele era apenas parte da doença motivada por dinheiro de seu pai. Kimball supostamente negou que tentou matar Justin, declarando: "Se tenho algum arrependimento, é de ter decepcionado meus filhos." Justin ainda luta com os crimes de seu pai como um adulto. Ele disse em 2020: "Ele é imperdoável e está exatamente onde deveria estar." Apesar de ter sido acusado de apenas 4 assassinatos, os investigadores acreditam que Kimball pode ter se envolvido em muitos outros. Stan Garnett, promotor de justiça do condado de Older, afirmou que Kimball supostamente se gabava de ter matado dezenas de pessoas. Como muitas de suas vítimas eram indivíduos vulneráveis, cujos casos a polícia não investigou a fundo, suspeita-se que ele tenha mirado em outras pessoas em circunstâncias semelhantes, passando despercebido. Os investigadores também suspeitam que Kimball tinha experiência prévia em assassinatos antes da morte de Jennifer Markham, pois seus crimes foram executados friamente e não pareciam afetá-lo no cotidiano. Em 2017, Kimball tentou escapar da prisão. Ele e outro detento planejaram fugir e assassinaram 2 pessoas do lado de fora, mas seu plano foi frustrado quando um ex-colega de cela contou para o FBI. Em 2020, Kimball se declarou culpado de tentativa de fuga após a retirada da acusação de solicitação para cometer assassinato. 4 anos foram adicionados à sua sentença. Kimball cumpre pena na penitenciária de segurança máxima Florence High, no Colorado, Estados Unidos. Ele tem 57 anos, foi condenado a 70 anos de prisão após se declarar culpado de 4 acusações de homicídio em 2º grau e não será elegível para liberdade condicional até 2054, quando estará com quase 90 anos. As razões precisas dos assassinatos de Kimball continuam desconhecidas. Ele não retornou à cena do crime, não colecionava troféus e os assassinatos frequentemente pareciam súbitos e não premeditados. Se houve algum motivo, provavelmente foi dinheiro, pois ele usou o cartão de crédito e o nome de Terry para comprar itens para seu negócio e o cartão de Leanne após sua morte. Casey e Jennifer, porém, aparentavam ter poucos bens materiais em seu nome. A mãe de Kimball, Barb, disse aos investigadores que seu filho culpa tudo no abuso que sofreu quando criança. Rob McLeod, pai de Casey, disse que simpatiza com Kimball após descobrir o abuso sofrido por ele na juventude, mas ressaltou que isso não o isenta de seus crimes. Isso explica parcialmente, mas não justifica. Uma vítima deve se solidarizar com outras vítimas. O pai de Leanne Emery, Howard, ecoou sentimentos semelhantes, afirmando: "Muitas pessoas passaram por coisas terríveis e elas não estão por aí matando pessoas. Somos responsáveis por nossas ações. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida.